Olá ao irmão, à irmã, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Tem uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Certa vez, uma mãe perguntou à sua filhinha se ela sabia o que era um santo. Lembrando das pessoas que havia visto retratadas nos vitrôs da sua igreja, a menina respondeu: são aqueles através de quem a luz brilha. A afirmação inocente da menina foi também muito correta, de acordo com as Escrituras Sagradas. Cada cristão é um santo, porque está cercado pela presença contínua de Jesus Cristo, a luz do mundo, conforme João 8,12. Sua luz foi trazida para a vida do cristão pela ação do Espírito Santo, através das águas do batismo, conforme João 3,5, Tito 3,5. Sua atividade dentro dos cristãos, embora eles sejam pecadores, ele os declara membros do reino da luz de Cristo, conforme João 16, dos versículos 13 a 15, e 1 Coríntios, do capítulo 12, versículo 3, bem como Efésios, capítulo 1, versículo 13. Agora, revestidos de Cristo pelo Espírito Santo, os cristãos são colocados onde quer que estejam neste mundo para brilharem como Cristo na escuridão. O texto de Filipenses nos coloca diante dessa realidade, no capítulo 2, versículo 15, bem como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Cristo é a luz do mundo e os cristãos são refletores, conforme Mateus 11, 29, Efésios 5, 8, Filipenses 2, 5, 1 Pedro 2, 21 e 1 João 2, 6. Alguns cristãos não gostam de se ver como santos, porque este título é frequentemente ligado às pessoas sobre as quais eles já leram. Pessoas que foram extraordinárias na demonstração de sua fé em ação. Além disso, os santos mencionados na Bíblia e vistos como ícones ou imortalizados em vitrôs de diversas igrejas mundo afora, eles estão mortos agora, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Ainda assim, Paulo se dirigia aos cristãos de Corinto como santos, e eles estavam bem vivos e longe de serem perfeitos, conforme 1 Coríntios 1, 2. Outros cristãos também eram chamados de santos, conforme Efésios capítulo 1, versículo 15, bem como Colossenses 1, 4. O cristão santo não está isento de lutar contra os pecados da carne mortal. Embora o crente seja santo em Cristo Jesus, conforme Romanos 6, 10, 11, 22 e 23, ele continua a lutar contra o pecado dentro de si e contra os males externos. Ele ainda está correndo em direção à meta que Deus colocou à sua frente, conforme Hebreus 12, 1. Como um soldado de Cristo, ele luta contra a descrença e contra as armas da escuridão de Satanás, que querem extinguir a luz de Cristo que brilha em e através de cada cristão, conforme 1 Timóteo capítulo 6, 12. Porém, os cristãos, os santos vivos de Deus, sabem que o Senhor não os deixou indefeso. Ele continua a lhes dar, através da Bíblia, o Espírito Santo, que alimenta o fogo da fé. Também através das Escrituras, que são o resultado da inspiração
do Espírito Santo, ele coloca nas mãos dos cristãos sua espada poderosa, através da qual as forças da escuridão espiritual são dispersas, conforme Efésios 6,17. Muitos cristãos testificam do fato de que quanto mais andam com o Espírito Santo através da sua palavra, tanto mais eles se concentram em Cristo, o centro da palavra, e se encontram crescendo gradualmente naquela semelhança de Cristo que Paulo frequentemente orava para que seus convertidos tivessem. Meus filhos, por quem agora sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Gálatas 4,19. Assim como Deus amou o mundo, que fez mais do que falar sobre amor, e entrou completamente na vida humana com o seu amor, que doa a si mesmo, João 3,17, da mesma forma, os cristãos desejam fazer visível e pessoal o amor de Deus em suas vidas. Conhecendo o Deus que falou do poder do pequeno grão de mostarda, do fermento escondido na massa, conforme Gálatas 5,9, e do exemplo de uma criança pequena, os cristãos sabem que, de muitas maneiras simples, eles podem ser luzes de Cristo em um mundo de trevas, conforme Mateus 5,16. Eles dão testemunho do amor de Deus na maneira como falam uns com os outros, sem malícia, sem difamação ou mentiras, conforme Colossenses 3, 8-9, e na maneira como trata uns aos outros na família, com respeito mútuo. Eles dão o melhor de si no seu trabalho, porque o fazem para o Senhor, e respeitam todas as autoridades, conforme Romanos 13:1 e Tito 3:1. O cristão foi separado, santificado para ser a obra-prima de Deus, conforme Efésios 2:10. Não em um museu protegido dos atropelos do dia a dia, mas sim no mundo, conforme João 17:15. Para dirigir o espectador ao grande artista que ainda está operando na vida de cada cristão. Como é reconfortante quando cada cristão percebe que ainda é uma obra em progresso, conforme Filipenses 3:12, Colossenses 3:10. Que boa notícia é saber que Deus vê a cada pecador que crê e luta diariamente, não onde ele ou ela está agora em sua fraqueza, mas onde aquele cristão estará e o que ele finalmente será através de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a luz que treva nenhuma pode apagar e é o único com poder suficiente para iluminar o caminho do cristão até o seu lar celestial, conforme Filipenses 1:6, 2 Timóteo 4:18 e Apocalipse 22, 4 e 5. Que Deus continue te abençoando. Lembre-se, deixe o comentário, é importante para o canal. Até segunda-feira com mais um capítulo de Marcos. Que Deus abençoe sua vida.